E preste atenção nessa primeira informação que nós vamos trazer aqui no Jornal Cidade Notícia. A proposta de salário mínimo para 2022 é de R$ 1.147. O novo valor representa um aumento de apenas R$ 47 no bolso dos trabalhadores brasileiros. A quantia total, que poderá ser de R$ 1.147 se aprovada, é inferior aos R$ 5.421,84 sugeridos pelo DIEESE. Confira mais detalhes na reportagem de Karen Santos. Viver com o salário mínimo no Brasil é um verdadeiro milagre. Mas qual seria um valor ideal para o salário mínimo? Conversamos com um economista que esclarece sobre o valor. É um valor pequeno, né? Existe um estudo da DIEESE, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Ele fala que o salário mínimo tinha que ser no mínimo em torno de 4 vezes mais, em torno de R$ 5.300 para uma família de pai, mãe e 2 filhos, né? Para você ter o mínimo ali necessário para a sobrevivência da família. Então está uma discrepância muito grande entre o valor que nós temos atualmente, em torno de R$ 1.100, para isso que o DIEESE está falando. Então, de fato, olhando nesse ponto, quem tem hoje o salário mínimo como fonte principal de renda passa dificuldades, né? Fica privado de alguma coisa. Ele explica como funciona a base de cálculo. O cálculo do salário mínimo ele é muito complexo, né? O governo ele estipula o salário mínimo, até pouco tempo ele deixava de acordo com o INPC, vamos falar de acordo com a inflação. Então ele tinha o parâmetro de crescer o salário mínimo de acordo com a inflação, para manter a capacidade de pagamento do salário mínimo. Mas nesse último, por exemplo, ele fez o crescimento do salário mínimo menor do que o da inflação. Então com isso vai cada vez mais aumentando a inflação, a diferença entre o que a pessoa tem para pagar, né, com aquilo que efetivamente custa. Então o poder de aquisitivo da pessoa vai diminuindo, o que é muito ruim. Então o governo, né, nesses cálculos dele, é importante ele observar isso, não deixar essa discrepância, que o salário real seja efetivamente maior para poder comportar as despesas de uma família. Então, se aumentar muito também o salário, acaba que não tem condições de pagamento. O governo, por exemplo, tem que respeitar as leis, né? Ele tem o máximo que ele pode gastar. Então, se aumentar muito também, ocorre esse problema. E as próprias empresas, né? Pagar um salário maior fica complicado. Mas isso acarreta, né, um salário mínimo pequeno e que as pessoas acabam consumindo menos, que também não é bom para a economia. Consome menos, gera menos economia. Então o salário ele é importante nesse sentido, mas é um problema sim um salário nesse valor. O economista faz uma orientação sobre como sobreviver com o salário mínimo. Pechinchar, procurar o menor preço, que não tem outra forma, né? Se conseguir talvez ter uma segunda jornada de trabalho também para complementar, seria importante, mas é complicado, né? Mas, e sempre pensando o seguinte, eu tenho que também começar a poupar, né? Um pedacinho que seja de salário mínimo, se conseguir poupar, também ajuda muito lá na frente, se precisar algum gasto extra, alguma compra adicional, vai ajudar bastante também. A barriga tem prioridade sobre tudo, né? Então, a alimentação ela tem que ser soberana, né? O salário mínimo tem que dar suporte para isso mesmo, para a gente alimentar. Depois vem o vestuário, vem a educação, que também é muito importante, né? Então, o salário mínimo para pagar isso tudo é complicado. Mas então tem que gerir muito bem, né, esse salário para que a gente consiga administrar tudo que a gente precisa pagar com o salário mínimo. Pois é, complicada essa situação, aumentam R$ 47 no salário e na hora que você vai ao supermercado ou abastecer o carro, os preços acabam triplicando. A projeção é para o ano que vem, né, de passar de R$ 1.100 para R$ 1.147. O ideal, de acordo com o DIEESE, como eu disse anteriormente, são mais de R$ 5.000 para que o trabalhador tenha uma vida digna.